João era um jovem como tantos outros. Tinha sonhos, aspirações, uma família que o amava. Mas a vida, como a vida faz, deu uma reviravolta inesperada. O que começou como uma experiência com drogas entre amigos, rapidamente se transformou num vício devastador. No início, as mudanças em João eram sutis. Ele se tornou mais calado, mais na dele. Achávamos que era só coisa de adolescente, sabe? Estresse. À medida que o vício de João se intensificava, também aumentavam os sinais de alerta. Ele começou a faltar às aulas, a pegar dinheiro de casa e a se meter em encrencas. A negação é uma defesa poderosa, e a família de João se agarrou a ela com unhas e dentes. Eles ignoravam os sinais, davam desculpas para o comportamento dele e faziam parecer que não era nada de demais. Eu assumia as responsabilidades do João. Tampava os buracos que ele abria, protegia ele das consequências. Na verdade, ela estava apenas alimentando o vício dele. Carlos, o pai de João, oscilava entre a raiva e a indiferença. Eu dava bronca nele pelo jeito que ele estava agindo, mas não fazia nada para ajudar ele a procurar ajuda. Ele se refugiava no trabalho, deixando a Helena sozinha para lidar com a situação. A família de João estava presa num ciclo vicioso de codependência. O vício do João se tornou o centro das suas vidas, ditando as emoções, os comportamentos e os relacionamentos. Eles estavam tão preocupados em consertar o João que se esqueceram de cuidar de si mesmos. A codependência é um padrão de comportamento em que uma pessoa permite ou possibilita o vício, a doença mental ou outro comportamento disfuncional de outra pessoa. Eu me tornei uma muleta para o João, sempre ali para ampará-lo, escondendo os erros dele e protegendo-o do mundo. Carlos se tornou o pai ausente, se fechando emocionalmente, deixando a Helena carregando o peso do problema sozinha. Eu tinha pavor que se eu não protegesse o João, ele ia acabar na rua, ou pior. Codependência não é amor, é um apego doentio que impede o crescimento e a cura. No meio do desespero, da sensação de impotência, surgiu uma luz no fim do túnel. Uma amiga da família, que já tinha passado por algo parecido com o próprio filho, recomendou a Clínica Conecta pós-tratamento. A clínica, especializada em dependência química e codependência familiar, oferecia uma abordagem completa para a recuperação, tratando tanto o dependente quanto a família. No começo, a gente ficou na dúvida. Mas o desespero era maior. Com o coração na mão, mas com um fiozinho de esperança, Helena e Carlos marcaram uma consulta na Conecta. A clínica se tornaria um refúgio, um lugar onde eles finalmente encarariam a verdade sobre o vício e a codependência, e aprenderiam a se amar e se apoiar de forma saudável. Confrontar e aceitar. O peso da verdade. O início da jornada na Conecta foi difícil. João, resistente, relutante em assumir a responsabilidade por seus atos, culpava tudo e todos, menos a si mesmo, pela situação em que se encontrava. João, é importante entender que o vício não é culpa sua, mas você tem a responsabilidade de buscar ajuda e mudar de vida. Os terapeutas da Conecta, com muita paciência e compaixão, começaram a desafiar as ideias distorcidas de João. Enquanto João iniciava sua jornada individual de recuperação, Helena e Carlos começaram a participar de sessões de terapia familiar. Foi um processo doloroso, de muitas descobertas. A culpa e a vergonha ameaçavam engolfá-los. Mas com o apoio dos terapeutas, eles começaram a entender o papel silencioso e perigoso da codependência em suas vidas. Limites dolorosos, mas necessários. Redefinindo papéis. Um dos aspectos mais desafiadores da terapia familiar foi o estabelecimento de limites saudáveis. Deixar de ser a bengala do João, permitir que ele arcasse com as consequências dos seus atos, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Para Helena, significava parar de limpar as sujeiras que João fazia, permitindo que ele sentisse na pele o impacto das suas ações. Eu precisava me envolver mais na recuperação do João, participar ativamente. Carlos, por outro lado, foi encorajado a sair da inércia e participar ativamente da recuperação do filho. Estabelecer limites não era sobre rejeição ou punição, era sobre amor e respeito. Era sobre reconhecer que João era o único responsável por sua recuperação e que Helena e Carlos também tinham o direito de cuidar de si mesmos. Aprender a desapegar
a dar espaço para João trilhar seu próprio caminho, foi uma das lições mais valiosas que a família aprendeu na Conecta. Embora doloroso no início, esse processo de separação saudável era essencial para o crescimento e a cura de todos. Aprendendo a amar de novo. A jornada de Helena. A jornada de Helena na Conecta foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Eu me culpava pelo vício do João. Acreditava que se eu tivesse sido uma mãe melhor, ele não teria se perdido nas drogas. Os terapeutas ajudaram Helena a combater essas crenças negativas, a entender que o vício não era culpa dela. Eles a guiaram no processo de perdão, tanto para o João quanto para si mesma. Através da terapia individual e dos grupos de apoio, Helena descobriu uma força interior que nem ela sabia que tinha. A codependência tinha me roubado. Tinha roubado minha identidade por tanto tempo, mas agora eu estava livre. Livre para ser eu mesma. A codependência tinha a aprisionado por tanto tempo, mas agora ela estava livre para voar, para ser ela mesma. Redenção. Através da responsabilidade. A transformação de Carlos. Eu lutava contra meus próprios monstros. Sentia um peso na consciência por ter me afastado da família durante os primeiros estágios do vício do João. A Conecta ofereceu um ambiente seguro para Carlos encarar suas emoções, assumir a responsabilidade pelas suas ações passadas. Ele aprendeu sobre a importância do diálogo aberto e honesto, da resolução de conflitos e do apoio emocional. Comecei a participar de verdade das sessões de terapia familiar, me esforçando para ouvir, para entender o lado do João e da Helena. A transformação de Carlos foi impressionante. Ele deixou de ser aquele pai distante e crítico para se tornar um alicerce, um porto seguro para a família. Ele se tornou um exemplo positivo para João, mostrando na prática a importância da responsabilidade, do crescimento pessoal e do perdão. Um passo de cada vez. João reconstrói sua vida. A minha recuperação não foi fácil, nem um pouco fácil. Tiveram recaídas, obstáculos, momentos de muita angústia, de desespero. João aprendeu a identificar as situações que o levavam a usar drogas, a controlar os impulsos de usar, a desenvolver ferramentas para lidar com os desafios da vida sem precisar recorrer às drogas. Comecei a fazer coisas que me davam prazer, que faziam sentido para mim. Voltei a tocar violão, redescobri o meu amor pela música. A cada dia que passava, João se tornava mais forte, mais saudável, mais ele mesmo. Ele entendeu que a recuperação não era um ponto de chegada, mas sim uma caminhada, e que cada passo, por menor que fosse, o aproximava de uma vida plena, com significado. Um novo amanhecer. A família unida pela superação. Depois de meses de terapia intensa, de mergulho interior, saímos da Conecta transformados. Aprendemos que conversar, dialogar, é a base de tudo, a base de um relacionamento saudável, e nos esforçamos para criar um ambiente familiar seguro, de apoio, onde todos se sentem à vontade para falar o que pensam, o que sentem, e se sentem valorizados. A codependência que antes nos mantinha presos, acorrentados, tinha se dissolvido, e no lugar dela floresceu um compromisso com o crescimento individual e com o respeito aos limites de cada um. A jornada da família de João na Conecta foi uma prova de que o amor, a compaixão e o perdão têm o poder de transformar vidas. Eles aprenderam que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança sempre está lá, e que juntos, eles poderiam superar qualquer obstáculo. A história de João e sua família é uma mensagem de esperança para tantas outras famílias que lutam contra o vício e a codependência. Além da recuperação, um legado de esperança. A história de João e sua família é como um farol, uma luz na escuridão para tantas famílias que enfrentam a batalha contra o vício e a codependência. A jornada deles nos mostra que a recuperação é possível, mas exige coragem, dedicação e apoio. Muito apoio. A experiência da família na Clínica Conecta pós-tratamento reforça a importância de procurar ajuda profissional, de procurar ajuda especializada,
e de tratar todos os aspectos do vício e da codependência. Com apoio, com compreensão e com um compromisso firme com a cura, a recuperação não só é possível, como também pode ser uma linda jornada de transformação e crescimento.